Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giovana, trabalho na Faculdade de Educação. Estou na Unicamp há 14 anos. Já trabalhei na Diretoria Geral de Administração, DGA, já trabalhei no Instituto de Artes. O pessoal aí deve me conhecer pelo campus, talvez de uma greve, talvez de uma assembleia, ou até mesmo de algumas outras situações. Eu tenho aparecido muito também falando com vocês nos grupos de WhatsApp já há alguns meses sobre a questão de acessibilidade e inclusão, que é uma pauta que a gente está vendo aparecer mais aqui na Unicamp, né? E para mim é uma pauta muito cara, porque eu sou uma pessoa com deficiência também. Eu sou autista, fui diagnosticada já adulta e desde então tenho estudado mais sobre a questão da acessibilidade e como aplicar ela no nosso trabalho. E eu acho que nessa discussão toda sobre cotas, né, dentro do Consul, a gente está aí nesse processo de implementação das cotas para pessoas com deficiência. Eu vejo muitos funcionários, muitos servidores preocupadíssimos com como eu vou receber esses alunos com deficiência. Eu não sei, eu não tenho preparo para isso. Bom, na verdade, a responsabilidade não é exatamente só sua, a responsabilidade é da instituição. E é por isso que eu queria falar com você, que está preocupado com isso, para a gente pensar um pouco. Olha, se eu não tenho esse conhecimento, é porque a universidade não fez nada para que eu tivesse, né? Se a gente lembrar assim, em 2018 teve lá a Lei Geral de Proteção de Dados, que a Unicamp fez de tudo para que todo mundo fizesse curso sobre isso, para a gente saber o que pode e o que não pode fazer, mas a gente não viu o mesmo acontecer com a Lei Brasileira de Inclusão, que também diz respeito ao serviço público e diz respeito sobre a inclusão de pessoas com deficiência, sobre acessibilidade, sobre o que é obrigatório no serviço público, e a gente não teve nenhum tipo de treinamento, nenhum tipo de informação, né, sobre isso. Essa lei é de 2015, a gente vai completar 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. E só agora isso está sendo discutido. Então, o que eu tenho para falar para vocês é que a gente precisa discutir tanto a formação dos nossos servidores, né, para estar mais preparado para esse tipo de situação, saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é possível ser feito com a estrutura que a gente tem. A gente tem que prever não só a acessibilidade arquitetônica, existem outros tipos de acessibilidade, e essas acessibilidades, elas não são só para pessoa com deficiência. Se você, por exemplo, precisa carregar um monte de processo num carrinho e você precisa pegar os processos desse carrinho e ficar carregando no muque, né, de um lugar para outro porque não tem um elevador, não tem uma rampa adequada para você empurrar aquele carrinho, isso é a falta de acessibilidade que afeta você no dia a dia de trabalho. Se você, por exemplo, vai aqui passear com um carrinho de bebê porque você quer passear dentro do campus com seu filho e não tem acessibilidade nas calçadas, isso é a acessibilidade que falta para você que trabalha na Unicamp. Se você, tipo, tá vendo um vídeo, tá assistindo um vídeo no trabalho, mas você não pode ligar o áudio e não tem legenda nesse vídeo, isso também é acessibilidade e diz respeito a você. Então, assim, vamos discutir um pouco mais o que a gente pode fazer e por que a acessibilidade nos afeta no dia a dia. Não é todo mundo que tem deficiência, mas todo mundo é passível de ter um acidente, de quebrar uma perna ou de fazer uma cirurgia e não poder subir uma escada. A gente precisa falar sobre isso. E, para além dessas questões de acessibilidade, a gente precisa falar sobre o lugar da mulher dentro da Unicamp, dentro do serviço público e principalmente dentro das representações institucionais. Somos muito poucas, precisamos de mais mulheres. Por isso que, falando um pouco, né, sobre o que me motiva a me concorrer ao Conselho Universitário e defender a pauta dos trabalhadores, é também para a gente lutar por essas batalhas que nós batalhamos todo dia um pouquinho, né? Por todas essas dificuldades que nós vivemos pela falta de estrutura, e a acessibilidade faz parte disso. E a falta de estrutura para a mãe de uma pessoa com deficiência dentro do trabalho faz parte disso. A falta de estrutura para alguém que cuida de um pai idoso também faz parte disso, né? Faz parte do que é o trabalho digno. E é por isso que a gente está lutando junto com o TLS, trabalhadoras e trabalhadores na luta socialista. Eu e o Reginaldo estamos fazendo uma campanha para lutar pela diversidade, pela inclusão, pela coletividade e principalmente pelo trabalho digno dos servidores da Unicamp. Então, na hora de votar, lembra da gente. Eu sou a Giovana, da FE, número 29.